Salve galera, bem-vindos de volta ao Terror Cineclube e o filme de hoje é mais recente. Trata-se de Nós, ou no original, Us, de 2019. Vamos a algumas das curiosidades desse filme. O título original do filme era Us Against Them, mas foi posteriormente encurtado para Us. A mudança no título do filme Us foi uma decisão de Jordan Peele e da Universal Pictures, a produtora do filme. O título original, Us Against Them, foi considerado um pouco longo e difícil de pronunciar. Além disso, o novo título, Us, é mais curto e chamativo, além de ser um trocadilho com o conceito central do filme, que se trata da luta de uma família contra seus próprios doppelgangers, ou seja, contra nós mesmos. Jordan Peele também explicou que a mudança de título ajudou a evitar qualquer ambiguidade sobre o enredo do filme, que poderia ter sido interpretado como um filme de guerra ou ação com base no título original. O filme Us foi parcialmente inspirado no episódio Mirror Image da série de TV The Twilight Zone, que também foi escrita por Jordan. Nesse episódio, uma mulher viaja de ônibus para uma cidade próxima e começa a perceber que sua imagem está aparecendo em todos os lugares, incluindo no seu próprio assento no ônibus. Ela se depara com sua doppelganger e começa a acreditar que a outra versão de si mesma está tentando assumir a sua identidade. Foi afirmado também que o episódio o impactou muito quando ele viu pela primeira vez e quis incorporar alguns dos elementos dessa história no seu próprio trabalho. Lista de filmes. Jordan Peele deu a cada um dos atores principais, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Sahadi Wright Joseph e Evan Alex, uma lista de filmes para assistir antes das filmagens, a fim de ajudá-los a criar suas performances. A lista incluía vários filmes de terror, como A Hora do Pesadelo e O Iluminado, bem como os filmes clássicos de suspense como Psicose e Um Corpo que Cai. Foi explicado que a lista de filmes foi projetada para ajudar os atores a entender os diferentes elementos do gênero de terror e a incorporá-los em suas performances. Ele também incentivou os atores a assistir a filmes que exploram questões de duplos e identidade, como Identidade Bourne e os outros. Os atores relataram que assistir a esses filmes foi útil para que eles entendessem a visão de Peele para o filme e para que se preparassem para as cenas mais intensas e assustadoras. Lupita Nyong'o, em particular, disse que assistir aos filmes ajudou a criar a personalidade única para sua personagem e a entender a dinâmica entre a família e seus doppelgangers. Vozes e dialetos. Para interpretar sua personagem, Lupita baseou a voz de sua doppelganger Head em uma condição chamada espasmo de inspiração, que é uma forma de disfonia em que a laringe se contrai inesperadamente. Ela também estudou o dialeto da cidade de Santa Cruz, onde o filme foi ambientado, e trabalhou em colaboração com o treinador de dialetos Elizabeth Himmelstein. Winston Duke, por sua vez, trabalhou com um treinador de voz para encontrar uma maneira de criar uma voz mais grave e áspera para sua personagem, Abraham. Ele também estudou os movimentos de luta livre para criar um estilo de luta único para o seu personagem. Ambos atores descreveram o processo de trabalhar em suas vozes e dialetos como desafiador, mas fundamental para criar as performances distintas e assustadoras dos personagens. Músicas. Durante as filmagens, Lupita usou um fone de ouvido que tocava músicas específicas para ajudá-la a entrar no estado emocional de sua personagem. De acordo com uma entrevista com a revista Vanity Fair, Nyong'o ouvia uma playlist com músicas que eram perturbadoras e assustadoras para ela, e isso ajudava ela a se conectar com uma natureza sombria e sinistra do personagem. A música também ajudou a manter um nível de energia necessário para interpretar ambas personagens, Adelaide e Red, que têm personalidades e emoções muito diferentes. Foi descrito que o processo foi muito útil
e disse que essa música ajudou a entrar na mentalidade da personagem de uma forma mais profunda e autêntica. Ela acreditou o uso da música como uma das muitas técnicas que ela usou para se preparar e para interpretar a personagem em Us. Isso ajudou a criar uma intensidade emocional muito potente para cenas assustadoras. A escolha da música também reflete a importância da trilha sonora no filme, que apresenta uma mistura de músicas originais e artistas conhecidos, que cria um clima de tensão e mistério. A música foi usada de forma muito eficaz e aumenta a atmosfera assustadora e desconfortável de Us. Falando em músicas, o filme apresenta uma cena de dança envolvendo a música I Got Five on It, de Lunis. A música se tornou um tema recorrente no filme e é usada como um leitmotiv em várias cenas. A cena de dança é uma das mais memoráveis e ocorre no carro da família Wilson, enquanto eles viajam para a casa de férias. O personagem de Winston Duck começa a cantar a música e sua esposa, interpretada por Lupita, entra no ritmo, dançando junto com ele. A música é então usada em várias outras cenas ao longo do filme, muitas vezes em versões mais sombrias e perturbadoras. Jordan explicou em uma entrevista que escolheu I Got Five on It porque a música tem um tom bem assustador e inquietante, mesmo sendo uma canção popular de hip hop dos anos 90. Ele disse que a música se encaixa no tema do filme sobre as dualidades. Os Doppelgangers. As criaturas Doppelgangers no filme Nós foram inspiradas em contos populares de todo o mundo que apresentam histórias de pessoas sendo perseguidas por seus duplos malignos. O termo é de origem alemã e se refere a um duplo fantasmagórico ou sombrio de uma pessoa viva. Foi dito em entrevistas que sua inspiração para os duplos sinistros vieram de várias fontes, entre elas o conto de Edgar Allan Poe, William Wilson, que é muito bom por sinal, e a série de TV Twilight Zone que já falamos anteriormente, e vários filmes de terror clássico. Ele queria criar uma sensação de desconforto e desorientação e que parecessem familiares, mas ao mesmo tempo são estranhos e perturbadores. As roupas vermelhas usadas pelos doppelgangers no filme também são significativas. Elas representam a dualidade dos personagens e a ideia de que cada pessoa tem um lado sombrio que pode se manifestar se as condições certas ocorrerem. Além disso, o vermelho é frequentemente associado à violência, perigo, sangue, o que enfatiza ainda mais a natureza ameaçadora dos duplos sinistros nesse filme. Os doppelgangers também foram projetados para que parecessem desumanos e antinaturais. Eles andam de uma maneira estranha, parecem ter dificuldades de fala e também de expressar as emoções. Têm uma aparência pálida, desgastada, e todas essas características em conjunto ajudam a destacar a distinção entre os personagens humanos e os duplos. As referências na cultura pop. O filme tem muitas referências à cultura pop, incluindo a música Les Fleurs, de Minnie Riperton. A canção é usada na trilha sonora do filme e é uma homenagem a um outro filme de terror dos anos 80, The House on Sorority Row, de 1983, que também apresentava a música em uma cena bem importante. Além disso, o filme tem outras referências a filmes e programas de TV de terror e suspense. Por exemplo, a cena em que Adelaide vê sua imagem refletida no vidro faz referência direta ao filme Candyman, de 92. A cena em que a família vê um filme de terror em casa também faz referência a vários filmes de terror clássico, incluindo a Nightmare on Elm Street, que seria o Fred Krueger, de 84, e o Iluminado, de 1980. Outras referências incluem a presença de coelhos no filme, que pode ser uma referência a Donnie Darko, mas pode ser uma referência. A escolha de nomear a personagem de Lupita Nyong'o, de Adelaide,
pode ser uma referência também a Quiet Earth, de 85. As referências são frequentes no trabalho de Jordan, que é um fã confesso de filmes e programas de TV de terror e suspense. As referências ajudam a criar uma sensação de familiaridade e nostalgia nos espectadores, ao mesmo tempo que entram com camadas de significados e simbolismos desse filme. Outra referência veio também depois de assistir um episódio da série de TV de Phil Donahue Show, que discutia a fobia de duplos. Em uma entrevista, ele explicou que a ideia surgiu depois que assistiu a esse episódio onde uma pessoa falava sobre o medo de encontrar o seu duplo. Ele ficou intrigado com essa ideia de que alguém poderia ter medo de encontrar uma cópia exata de si e começou a explorar essa ideia em sua escrita. A partir daí, ele começou a pesquisar contos populares e histórias de terror que envolviam essa ideia. Ele é conhecido por sua habilidade em transformar temas e conceitos comuns em filmes de terror perturbadores e inovadores. Também é um fã de longa data do gênero e já mencionou várias vezes o filme O Iluminado. Mais inspirações. Além de ter sido inspirados pela fobia de duplos e pelos contos populares, o filme Nós também foi inspirado por um sonho que Jordan Peele teve quando era criança. Em uma entrevista, ele revelou que teve um sonho quando tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade, no qual ele se via em frente a um espelho e via sua própria imagem refletida de uma maneira assustadora e perturbadora. Esse sonho o afetou profundamente e sempre se lembrou dele, mesmo quando adulto. Quando foi trabalhar no roteiro de Nós, ele decidiu usar essa imagem como uma inspiração para a criação dos doppelgangers. Ele queria explorar a ideia de que, por trás da fachada de uma pessoa, pode haver um lado obscuro e aterrorizante, esperando para ser liberado. O uso de espelhos no filme também é uma referência ao sonho. Os espelhos são usados como símbolo de reflexão e autoconhecimento, mas também como uma maneira de mostrar como nossas próprias imagens podem nos assustar e nos perturbar quando vemos algo que não gostamos em nós mesmos. A inspiração de Peele em seu próprio sonho é mais uma prova de sua habilidade em transformar experiências pessoais em filmes de terror impactantes. Maquiagens e efeitos. Para criar os efeitos visuais dos personagens, a equipe de produção usou uma combinação de técnicas de maquiagem, prótese, efeitos especiais digitais, e o objetivo era criar uma aparência distinta para cada um dos personagens duplos, ao mesmo tempo em que mantinha uma semelhança muito clara com os personagens principais. Os atores principais, incluindo Lupita Nyong'o e Winston Duke, tiveram que passar por longas sessões de maquiagem e próteses para se transformar em seus personagens duplos. Para alguns dos personagens, foram necessárias até 6 horas de maquiagem para transformá-los completamente. As técnicas de maquiagem incluíam a aplicação de próteses de látex e silicone no rosto, cabelo e corpo, bem como maquiagem detalhada para criar os efeitos de sombra e contorno. Além disso, a equipe de efeitos visuais usou técnicas digitais para aprimorar a aparência dos personagens duplos. Isso incluiu o uso de CGI para criar efeitos de movimento, expressão facial e mescla da aparência dos atores com as próteses e maquiagens. A atmosfera no set. Durante as filmagens, Jordan Peele se dedicou a manter uma atmosfera tensa e assustadora no set, mesmo quando as câmeras não estavam gravando. Ele instruiu os membros da equipe a não rir ou brincar em voz alta, e isso era para manter o clima sombrio do filme. Ele também encorajou os atores a permanecerem sempre em seus personagens, mesmo nas pausas, para que pudessem manter a intensidade emocional ao longo das filmagens. Carro de polícia. Durante as filmagens da cena em que a família é perseguida por um carro da polícia, a equipe de produção precisou criar uma réplica precisa do veículo. Eles construíram uma versão em tamanho real do carro da polícia, usando um modelo de carro antigo, e adicionaram luzes, equipamento necessário
e essa réplica ficou tão convincente que muitas pessoas confundiram com um carro de polícia real e chamaram as autoridades relatando uma perseguição em andamento. A equipe de produção teve que explicar que se tratava de uma cena do filme e pediram desculpa pelo inconveniente. A casa do filme. A casa usada para as filmagens de Us está localizada em Santa Cruz, Califórnia, e tornou-se uma atração turística popular desde o lançamento do filme. A casa, que é propriedade privada, pode ser vista do calçadão da praia de Santa Cruz e muitas pessoas visitam a área para tirar foto da casa e recriar algumas cenas do filme. A casa também é conhecida pelos seus detalhes arquitetônicos únicos, incluindo uma escada espiral e uma porta vermelha. Desde o lançamento do filme, a casa foi destaque em vários artigos de notícias e blogs de viagens. Tornou-se um destino popular para fãs de filmes de terror e dos turistas em geral. Mais inspiração. A cena final do filme é uma inspiração em Lovecraft, onde a câmera se afasta da família sentada no carro e mostra centenas de outros carros iguais ao redor. E isso é uma referência ao conto The Shadow over Innsmouth. A história acompanha um jovem que viaja para uma cidade remota, isolada no litoral, onde descobre um segredo sinistro envolvendo a população local e sua conexão com criaturas marinhas monstruosas. No final do conto, ele descobre que tem uma conexão com essas criaturas ele mesmo e que a cidade inteira está infestada por elas. E na cena final, com as revelações que acontecem, os doppelgangers estão em toda parte e isso é uma referência clara a essa história. E sugere que a ameaça que a família enfrentou era muito maior do que apenas sua própria duplicata. Tim Heidecker. Tim Heidecker é mais conhecido pelo seu trabalho na comédia. Inclui a cocriação de programas como Tim e Eric, Evesham Show, Great Job, com Eric Wyhen. Sua participação em Us, como Josh, o amigo rico e egoísta de Gabe, foi um papel dramático significativo em comparação com os papéis anteriores na comédia. Segundo Heidecker, ele foi inicialmente considerado para um papel menor, mas quando Jordan Peele soube que ele estava interessado em um papel mais substancial, ele escreveu especificamente para ele. Ele descreveu o processo de trabalhar em um filme de terror como um sonho de infância realizado. O cartaz do filme. Além da luva e tesoura, o cartaz oficial de Us também apresenta um coelho branco, que é um outro símbolo recorrente no filme. A imagem do coelho pode ser uma referência à história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, em que a personagem principal segue um coelho branco até um mundo mágico e surreal. Em Us, o coelho é usado como um leitmotiv para a personagem de Adelaide, que tem uma conexão misteriosa com os coelhos desde a infância e que eventualmente se torna um dos principais temas do filme. O cartaz também apresenta o slogan "Nós somos nossa pior inimiga", que resume a premissa do filme de forma sucinta e impactante. Final do filme. Ele inicialmente teve um final diferente. Em uma entrevista, foi revelado que a versão original do roteiro terminava com a Adelaide sorrindo para a câmera enquanto os créditos rolavam. No entanto, após uma exibição teste, ele percebeu que essa versão não funcionava com o público e decidiu reescrever e refilmar o final para o que vemos hoje. Ele explicou que a nova versão do final é mais sombria, mais perturbadora, mais densa e que se encaixa melhor com o tom do filme como um todo. No filme, Adelaide faz um gesto com os dedos que parece um sinal de ok. Esse gesto tem sido objeto de muita discussão e interpretação por parte dos fãs do filme. Algumas pessoas acreditam que o gesto é uma forma de indicar que ela sempre soube a verdade sobre sua identidade, enquanto outras interpretam como um sinal de vitória sobre a sua outra metade. Jordan afirmou em uma entrevista que o gesto foi uma improvisação da atriz durante as filmagens e ele deixou a interpretação aberta aos espectadores. A última fala do personagem
Quem são vocês? É uma referência a uma fala no filme The Goonies, em que a personagem de Slot, ao encontrar os Goonies, pergunta: quem são vocês? Jordan afirmou que essa referência foi intencional e que ele queria homenagear um dos seus filmes favoritos na infância. E vocês, têm alguma outra interpretação sobre a história? O que pode ter acontecido? Tem outras referências para citar aqui nos comentários? Outras histórias que envolvam esse filme? Eu achei um filme muito bom, é um filme bem denso, consegue trazer muitas referências de fato e te faz pensar ao final. É um filme complexo, mas não é tão assustador como sugeriria um gênero de terror tradicional. Aconselho que prestem atenção aos detalhes, às referências que foram citadas e também coloquem aqui o que acham sobre esse filme. Obrigado de novo e até a próxima!